Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão Odonto. Este é um podcast que nasceu do encontro entre uma professora e uma aluna, unidas pelo desejo de falar sobre saúde de uma forma leve, extrovertida e acessível, sem abrir mão da ciência, da ética e do compromisso com a formação profissional. Bom, aqui a odontologia ela se conecta com a medicina, com as pesquisas, com a prática clínica e principalmente com as pessoas. Nosso objetivo é compartilhar conhecimento, provocar reflexões e inspirar trajetórias. Este é o 4º episódio do podcast Conexão Odonto. E hoje nós temos a honra de trazer um professor muito querido, amigo, pesquisador e clínico, com uma atuação muito marcante na periodontia, na medicina periodontal e na produção científica, além da participação ativa em importantes instituições científicas. Professor Fábio Vidal, ele é professor adjunto da UERJ, é periodontista, mestre, doutor em periodontia, né? Pós-doutor também, periodontia, e também é professor da pós-graduação da IDOMED, né? Estácio IDOMED. Estácio IDOMED. Esses acho que são os fundamentais dele, né? Tá Eu bom, vou deixar ele se apresentar e falar mais um pouquinho. Bom, oi, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estiverem vendo. Obrigado, Cristiane, Naone, pelo convite. É isso, meu nome é Fábio Vidal, eu sou professor de pério, de implanto, mas basicamente de pério, aqui na casa, né? A gente está gravando na UERJ, aqui na UERJ há pouco tempo, há 2 anos mais ou menos. E sou professor de pós-graduação de estrito senso na Estácio IDOMED desde 2013, mais ou menos, então 15 a 16 anos. No total são quase 20 anos em graduação já dando aula e pós-graduação já passei por tudo, né? Especialização, já dei aula em mestrado, doutorado, atualização, imersões, essas coisas. Então, dar aula, onde for, me chamar eu vou, eu gosto. Falando então um pouco dessa trajetória na odontologia, a gente vai começar perguntando assim, para quem ainda não o conhece, como você costuma se apresentar hoje? Mais como clínico, mais como pesquisador ou mais como professor? Já que junta tudo na apresentação. Eu falo que eu sou periodontista. Eu sou um periodontista que atua em várias frentes, assim, dentro da periodontia. Hoje, assim, em termos horários, o que eu mais faço é dar aula e clinicar em consultório, se você for distribuir, assim, né? Minha agenda hoje é meio 2 dias na semana no consultório, 2 dias dando aula e 1 dia para pesquisa. Então, eu teria muita dificuldade de me definir como pesquisador. Eu acho que pesquisador é quem faz pesquisa full time, assim. Eu sou um periodontista que faço pesquisa também. Mas o que eu mais gosto dos 3, eu acho que é dar aula mostrando as aplicações clínicas, as pesquisas que a gente faz, assim, misturar justamente essas 3 vertentes, assim. Mas periodontista acho que resume bem. Assim. Resume, né? Tá bom. E a docência, ela vem assim de uma forma que ela te categoriza, né? Às vezes você pega e marca muito, né? Eu acho que é o que mais associam hoje em dia, assim. Não sei, eu gosto da aula, sempre gostei de dar aula. Eu sempre soube que eu ia dar aula de alguma coisa. Aí calhou de eu fazer odontologia, ser dentista e virar professor da minha especialidade, mas sempre gostei de ensinar, assim. Então acho que foi por isso, foi natural o caminho, assim. E o que te motivou a escolher a odontologia como profissão? Então, essa resposta eu não tenho exatamente não. Eu falo assim, eu brinco que a odontologia foi meu plano C, na verdade. Eu queria ser jogador de futebol, não deu. Caramba! Eu queria ser astro do rock, não deu. E aí, uma hora que você vê que não vai ser isso, aí você tem que estudar, né? E aí na época do vestibular, a odontologia apareceu como opção pra mim. Na época a odontologia era bem disputada, né? A gente perdia só pra medicina em nota, assim, era um vestibular disputado. E aí eu quis fazer odonto. Acho que o mais próximo de explicação que eu tenho é porque eu fiz ortodontia há muito tempo. E o meu ortodontista era um cara jovem, que era professor. Depois eu encontrei ele aqui fazendo doutorado. Aí eu brinquei com ele, falei, eu estou aqui porque você meio que me deu um exemplo, assim. E ele era jovem, trabalhava super bem, era professor. Eu falei, tá aí, é um caminho. Mas até a última hora eu tinha dúvida, assim. Eu cheguei a cogitar fazer direito no ano do vestibular, assim, ainda. Eu tinha muita dúvida que eu sou canhoto, então eu achava que eu não ia ter habilidade manual para fazer as coisas. Aí me falaram, não, isso aí você resolve. Consegue, né? E aí fiz odonto, não me arrependo não, assim. Acho odonto difícil, bem difícil, tá mais difícil do que era na minha época, mas é uma profissão bacana, bonita, assim.
E tem várias opções, você consegue abrir um leque de bem amplo, possibilidades muito grande. Então, acho que o Flamengo perdeu um grande jogador, mas em compensação nós ficamos muito honrados de ter vindo para odontologia, né? Era um esforçado, eu era esforçado, não tinha... Nós ganhamos, ainda talento, bem. Ainda bem. Mas teria me aposentado já, o joelho não aguentou não. Mas foi isso, a odontologia veio como uma opção realista, né? De, tipo, tem que estudar, vamos fazer alguma coisa, faculdade, e aí o odonto foi... E em nenhum momento pensei em desistir, assim. Acho curioso. Na minha turma, por exemplo, mais da metade não exerce mais odontologia, né? Dos formados. E eu não, em momento nenhum achei que eu ia desistir. Eu sempre fui... Só não fiz... Eu achei que eu ia ser ortodontista. Na verdade, por isso. O meu ortodontista foi um estímulo. E eu entrei para fazer orto. Mas no meio do caminho eu já fui vendo outras coisas que eu gostava e vi que eu não tinha jeito para orto. Realmente questão de habilidade manual. Mas, como eu falei, a odonto te dá muita opção, né? Se você não gosta de tratar paciente, você tem a opção de trabalhar na patologia, na radiologia. Se você não tem muita habilidade manual, para uma coisa você talvez vai ter para outra. Não sabe fazer preparo, mas sabe fazer um bom canal. Não sabe fazer, sei lá, orto, mas você sabe fazer um implante. São habilidades diferentes, então acho que dá para você se achar. Então, tranquilo, dá para vir, velho. Se acha. Eu, quando entrei também... Primeiro contato com a odontologia mesmo, assim, que é escultura dental, né? Na época foi escultura. Meu primeiro dente, nossa, mãe, ele parecia qualquer coisa, menos um dente. E eu saí ali arrasada. Sim. E eu pensei, vou desistir. E ainda bem que a odontologia ela tem essas opções, né? E você vai ter sempre teu amigo que é mais habilidoso, né? Minha turma tinha um que hoje é professor de prótese, o Jeter, que era um cara super habilidoso. Então ele esculpia sem nem olhar. A gente tinha aquelas matrizes, né, para seguir, e ele esculpia, ficava ótimo. E eu seguia o passo a passo, bonitinho, e ficava parecendo, sei lá, um repolho e não um dente. E aí tudo bem, eu sei que professor de escultura não ia ser, de anatomia dentária não ia ser, eu tive que achar outro caminho. Não sei fazer preparo, meus preparos não ficam tão bonitos, mas aí você vai e acha outro caminho. Eu ficava atrás do professor Cantizano. Professor Cantizano, de chorar. Ou então você treina mais também, até que dava aula aqui na UERJ também. Você tem essa opção, assim, eu quero muito para esse caminho e eu não tenho habilidade nata, você vai treinar mais do que o outro. E aí uma hora você vai conseguir fazer, não tem jeito. Tudo na vida é assim, instrumento, mesma coisa. E o hábito também, né, de você fazer aquela coisa várias e várias vezes, acaba até gostando. Tem gente que vai ter mais facilidade, tem gente que vai ter que se esforçar mais, mas no final você consegue chegar num resultado bom e que atenda o que você precisa fazer. E em que momento, assim, a periodontia, então, ela passou a ser o seu foco principal dentro dessa carreira da odontologia? Então, na faculdade, desde o começo, eu atirei para todos os lados, assim, até me achar. Então, eu gostei de anatomia, fui monitor de anatomia, fui monitor de dentística, apesar de não ter tanta habilidade, assim. Mas aí, quando chegou na especialidade cirúrgica, que a gente teve cirurgia, eu comecei a gostar mais. E eu tinha um pouco mais de facilidade, então ia também um pouco para essa parte da interação médica, avaliação do paciente, de prescrição, de interações medicamentosas. Eu gostei muito disso. Então eu cogitei bucomaxilo em uma época, até eu ver que a rotina da bucomaxilo não era algo que eu gostaria de ter, de hospital, de plantão e tal. E aí dentro dessas opções cirúrgicas, a pério aparecia como uma possibilidade interessante, porque você consegue interagir com outras especialidades e você consegue fazer cirurgias, né? A gente faz na periodontia cirurgias até de maior porte, vinculadas aos implantes, às reconstruções. Então eu me achei ali na pério e estou satisfeito, né? A pério te dá um leque também de opções, assim, desde a parte preventiva até a parte de reconstrução tecidual. Então é muito interessante assim, que a gente consegue estudar na pério, parte sistêmica. Então, e daí, assim, dentro da pério, lá no fundão eu tive um professor que foi um grande estímulo, que foi o professor Germano Vilória, né? Que hoje faz doutorado aqui na casa também. E aí ele tinha umas disciplinas eletivas, onde a gente fazia cirurgia. E dali eu fui me achando e não larguei mais. Assim, periodontista raiz mesmo. Só faço pério desde que eu me formei, praticamente. Então, é bom. Houve algum professor, mentor ou experiência que foi determinante nessa escolha? Então, eu citei o Germano, né? Até meio que já nem lembrava que essa pergunta era próxima. Mas o Germano, dentro da faculdade, foi o que mais me direcionou para pério. Aí fora tem outros, né? Você começa... Eu era muito rato de evento, então eu ia em tudo. Eu ia em todas as jornadas das faculdades, eu ia em todos os cursos que a ABO fazia. Então você acabava conhecendo outros professores de outras faculdades, né?
E pessoas que você fala, pô, esse cara é legal, a aula dele é boa, eu gosto do jeito que ele apresenta as ideias, os conteúdos. E aí, mais ou menos nessa época, aí pro final da faculdade, eu conheci o professor Fischer, né? Já teve no podcast de vocês. Então, assisti uma aula dele e o Fischer, até por ser médico também, ele tinha essa abordagem muito sistêmica, muito da interação com a medicina, que também me chamou a atenção. E aí, foi a pessoa que eu meio que busquei como referência depois, assim. E aí... E a forma que ele fala também, você acaba se animando, né? Se apaixonando pela periodontia. Ele é entusiasmado pela pele. Né? Aí foi isso. Acho que dentro da faculdade o professor Germano e fora o professor Fischer, que depois eu acabei sendo aluno dele em várias situações. Né? Mas é uma boa referência. São os dois nomes que eu citaria, assim, aqui. E fora você começa a ver, né? Começa a ter os professores de fora, que você lê o livro. Então, quando eu estava recém-formado, o professor Linde veio ao Rio dar uma aula, eu fui assistir o curso dele, então você vê que tem muito nome fora legal também para você seguir. E hoje é mais fácil seguir esses caras, né, porque estão nas mídias, você tem muitos que tem página, que postam, que tem podcast também. Então é mais fácil vê-los, assim, antes era mais difícil. É um pouquinho mais difícil, né, agora tá mais tranquilo. E você vai falar mais à frente também que você ainda tem essas outras oportunidades de ter esse contato ainda mais apurado, né, hoje em dia. Sim, então, assim, acredito que seja um privilégio, né? É legal. Né? Então, já que a gente já falou um pouco do professor Fischer, do professor Germano, né? Vamos falar da medicina periodontal, então, e essa interface que ela tem com a medicina, né? Tá. Hoje se fala muito em medicina periodontal. E como que você explica esse conceito de forma clara e prática para os alunos e os profissionais que não conhecem esse conceito ainda? Tá. Então, assim, medicina periodontal é como se fosse uma subespecialidade da periodontia que tem o objetivo de estudar como as doenças periodontais, mais especificamente a periodontite, vão interferir em outras questões médicas. Né? Essa é talvez uma explicação mais simples, assim. Como eu falei, eu gostava de cirurgia, eu gostava dessas disciplinas que tinham uma interação com a parte médica. Então, naturalmente, quando eu entrei na periodontia, a medicina periodontal estava surgindo, mais ou menos. Eu me formei em 2001, foi na época, mais ou menos, que criou-se esse termo e tudo. Então, eu naturalmente me interessei pelo assunto, comecei a ler sobre. E quando eu fui fazer a especialização em pério, lá na PUC com o professor Fischer, já tinha muito essa visão da medicina associada à periodontia. E daí eu comecei a ler muito sobre o assunto e comecei a estudar de uma forma mais funda, assim, talvez desde 2004. Eu entrei no mestrado para fazer pesquisa com medicina periodontal. Então são 21 anos, assim, que é a minha linha de interesse para pesquisa principal, assim. Que é muito importante porque eu acho que, bom, primeiro conecta a pério com a medicina, que é uma desconexão, a pério, a odonto, né, de modo geral, com a medicina, que é uma desconexão que a gente não entende por que aconteceu em algum momento, mas em algum momento se descolou a odontologia da medicina e a gente ficou muito técnico e a medicina, ela pula, né, o médico vem estudando, aí ele pula, aí vai para a garganta e continua estudando. Então ele pula a cavidade oral. Então, essa integração com a medicina, essa subespecialidade da medicina periodontal aproximou de novo a gente dos médicos, de algumas especialidades médicas mais do que outras, né? Mas de um modo geral aproximou a gente da medicina. E aí é importante porque eu acho que dentro de um contexto de saúde pública, de saúde coletiva, é onde a gente mais consegue causar impacto, né, sistêmico. Tem outras áreas, né, no diagnóstico oral, com diagnóstico de câncer, mas dentro da periodontia é onde a periodontia mais consegue se relacionar com a saúde pública e a saúde coletiva, eu acho, que é através da medicina periodontal. E quais relações entre a doença periodontal e as condições sistêmicas que você considera mais relevante atualmente? Tá, então, assim, tem muita coisa descrita, né? Se a gente for olhar, tem trabalhos assim que descrevem. Tem um trabalho clássico que descreve 57 associações entre periodontite e outras condições sistêmicas. Mas é óbvio que assim, tem umas que são muito melhor documentadas, que o mecanismo de associação já está muito mais claro, que as evidências de epidemiologia são muito mais fortes, e outros que estão no estágio mais embrionário. Assim, você tem alguma coisa que parece que faz sentido, mas ainda não está tão claro. Então, as duas que eu destaco são as doenças cardiovasculares e diabetes, disparado. Tanto pelo tempo que se estuda isso,
né? Assim, nem chamava de medicina periodontal na época, mas já tem trabalho dos anos 60 mostrando que tratar a doença periodontal diminui a necessidade de insulina no paciente com diabetes. Então, assim, a gente sabe disso há um bom tempo do possível benefício médico de você controlar a infecção e a inflamação oral. E são duas associações que já estão muito bem aceitas pela comunidade médica. Se a gente for pensar, por exemplo, em 2020 teve um documento que foi publicado pela Federação Europeia de Periodontia junto com a World Heart Federation, justamente sobre essas correlações entre periodontite e doenças cardiovasculares. Um pouquinho antes, teve um documento da Federação Europeia de Periodontia com a Federação Internacional do Diabetes, também falando dessas associações. Então, acho que já são as que estão mais sólidas, assim, que a gente pode, com segurança, falar com os nossos pacientes, olha, ter esse problema na boca vai interferir negativamente na sua glicemia. Se você já tem diabetes, está tratando no seu controle da sua diabetes. Se o cara tem uma hipertensão, uma doença cardiovascular, uma aterosclerose, tudo, a gente pode tranquilamente falar para ele que ter essa doença cardiolide oral vai prejudicar a sua questão cardiovascular. E tratar essa doença vai melhorar a sua condição cardiovascular. Simples e fácil, assim. Causa e efeito muito já bem documentado. Ao ponto de que, por exemplo, esse ano a gente teve em 2025, né? A gente, sei lá quando vão ver o programa, né? Em 2025 teve 2 congressos no Rio, um da Sociedade Brasileira de Diabetes e um da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Nos 2 congressos a gente teve sessões dedicadas à odontologia. Então, isso mostra que mais ou menos que a medicina já está aceitando melhor essa ideia, né? Isso pra gente é ótimo. E para o paciente é melhor ainda. Né? Abrindo espaços, né, pra gente. Isso. Teve documento também, né, gerado? Sim. Então, é um avanço, assim. Foram 2 conquistas bacanas, assim. A SOBRAP, que é a Sociedade Brasileira de Periodontia e Implantologia, tem uma comissão de medicina periodontal. Aí, é uma galera legal, assim, o professor Fischer, Mariana Fogassi, sempre ruim, né, esqueci, o João Paulo Steffens, e eu somos os 4 que estão mais na frente, mas tem outros colegas que colaboram com os documentos. E a gente já publicou 2 documentos justamente em parceria com sociedades médicas. Em 2022 saiu um documento com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia sobre diabetes e periodontite. E esse ano saiu um com a Sociedade Brasileira de Hipertensão, sobre periodontite e hipertensão. Então, justamente assim, desde explicando a lógica biológica, né? Então, quando a gente fala em medicina periodontal, resumindo assim, você tem 3 pontos clássicos, né? Um é epidemiologia, quer dizer, então você acha que pessoas que têm diabetes têm mais doença periodontal, ou pessoas que tratam a doença periodontal têm melhor condição do diabetes. Então, esses trabalhos epidemiológicos são geralmente o ponto de partida. Aí você começa a entender a base biológica, você vai entender como faz sentido explicar aquilo. E depois você começa a ter os trabalhos de intervenção, quer dizer, tratei essa doença, no caso periodontite, eu tenho que ter alguma melhora nessa outra doença, no caso diabetes ou hipertensão, seja lá o que for. Então, nessas associações, esse caminho já está muito bem definido, tudo já foi muito bem documentado. E eu acho que isso explica por que é melhor aceito. Assim. Então, é muito bom a gente ter esses documentos. E nesse documento a gente explica toda essa parte teórica e também apresenta orientações práticas para médicos, para dentistas e para pacientes. Então, eu sou uma pessoa que tive um diagnóstico de diabetes. O que eu preciso me preocupar do ponto de vista odontológico? Eu preciso ver se minha gengiva sangra, se meus dentes estão deslocando, se eu percebo mobilidade, mau hálito. Se eu não vou ao dentista há um tempo, é bom eu ir. Possivelmente seria melhor eu ir num periodontista para fazer um exame periodontal completo, identificar precocemente, ou nem tão precocemente assim, se eu tenho alguma questão periodontal. Então, esse documento ele é bem objetivo. E é legal, por exemplo, o documento do diabetes, a gente já soube que algumas cidades do sul do país, por exemplo, já estão usando como documento de referência para o serviço de saúde pública. O que é ótimo, que é o objetivo de qualquer documento desse, né? Você realmente mudar a prática clínica do serviço de saúde. Então, foi uma grande conquista, assim, pra gente, ou está sendo, né? A SOBRAP tem outros documentos dessa linha já direcionados, assim, o próximo que está quase pronto com a SOBEP, né? A Sociedade Brasileira de Estômato e de Patologia, é sobre o uso de antirreabsortivos em pacientes, né, principalmente pós-menopausa, mas pacientes com osteoporose. Tem um caminhando sobre sinusite odontogênica, que a gente vai fazer com a Sociedade
de otorrino. Então Isso é tem muita coisa interessante interessantíssimo, indo caminhando. Isso. Que a gente ainda pega bastante pacientes que chegam com as sinusites alegando Sim. que é dentário e quando você vai ver, a gente já fala muito isso nas aulas de imaginologia, né? Sim, saber diagnosticar ali para poder encaminhar, né? Você não Sim. vai tratar, mas você vai e encaminhar. Tem uns trabalhos que mostram assim, que a taxa de falha de tratamento de sinusite é muito grande pela ausência de identificação do foco dentário. Então, às vezes o paciente ele tenta um tratamento conservador, não tem resultado, ele faz uma intervenção cirúrgica, não melhora a sinusite, porque na verdade existe um quadro odontológico que é a razão primária. E aí a medicina já está mais atenta para isso. Esse ano saiu um documento sobre um grande guia, né, sobre rinossinusites, onde eles têm lá o tópico da sinusite odontogênica, falando justamente para isso. Olha, se atente se é uma opacidade unilateral, se tem alguma sintomatologia odontológica, dor histórica de tratamento endodôntico, de dor de dentes superiores, posteriores e tal. Então os médicos também já estão bem atentos para isso, que mais uma vez para a gente é ótimo, né? A gente está trocando essas informações com os pacientes, com os médicos. Todo mundo ganha no final das contas, né? O dentista ganha mais referenciamento, a gente ganha mais, vamos dizer assim, relevância na comunidade médica. O médico tem um auxiliar para dar um suporte para ele numa área que ele não domina, que é a odontologia. E no final das contas, tudo isso leva a mais sucesso nos tratamentos, que beneficia os pacientes. Então é um ganha-ganha, todo mundo ganha, né? Então quanto mais a gente se esforçar para fazer essa união, acho que vai ser melhor para todo mundo. Não é fácil não, é um trabalho de formiguinha, né? Mas a gente vai falando assim, nesse trabalho, então assim, a gente vê muitas vezes, a gente fala, a medicina está um pouco mais fechada para abertura, e ela tem dado esse espaço agora. Mas aí eu pergunto, será que nós dentistas já estamos prontos para ter essa conversa de uma forma geral? Ou a gente ainda está no processo de construção, né? Onde que a gente poderia tentar melhorar isso, talvez mais informações nas faculdades, assim, um estímulo maior, né? Eu acho que tem complexo, assim, mas a gente tem uma carência de cultura médica muito grande dentro dos dentistas, no meio dos dentistas, né? A gente, por vários motivos, tá? Um motivo que eu reconheço em mim, por exemplo, é que quando você está fazendo as disciplinas básicas, pelo menos lá no fundão onde eu estudei, a gente chegava nos 3 primeiros períodos nas disciplinas básicas e dali para frente era dentro da faculdade, então praticamente era só as disciplinas odontológicas. Você está fazendo isso com 18 anos, 19 anos, recém-chegado na faculdade, um monte de festa, um monte de coisa para fazer. Então, geralmente, você não tem a maturidade para valorizar aquelas disciplinas básicas. Com exceção de um ou outro que já entra com a cabeça mais... você está contando as horas para chegar na hora de mexer com o dente, é isso? Então, depois, mais lá na frente, você vai falar, poxa, essa fisiologia que eu não entendi tanto, ou a bioquímica, isso está me faltando agora. Aí você vai ter que buscar esse conhecimento, e em algum lugar às vezes está guardado alguma coisa, mas às vezes você não guardou nada, vai ter que estudar mesmo do zero. Isso é um ponto. Outro ponto, que é uma coisa mais nova até, é que os currículos estão enxugando cada vez mais a carga horária dedicada às disciplinas básicas e quanto mais as disciplinas não odontológicas, né? Então, realmente eu vejo que a formação está cada vez mais fraca nesse aspecto de sistêmico, de ciência básica, de fundamentos biológicos. Por um lado, eu entendo que a parte técnica, as novas ferramentas, os novos materiais evoluíram tanto que tem muita coisa que a gente tem que aprender agora, odontológica mesmo, de mão na massa, de aplicação clínica, que não existia 20 anos atrás, quando eu fiz odonto. Não existia o digital, não existia a tomografia, o implante estava começando. Então, eu tinha muito menos coisa para estudar do que agora. Aí a gente entra numa outra questão de reforma curricular, a ideia de estender os cursos para 5 anos, pelo menos, para que seja possível que você não perca tanto ali na formação básica, na cultura médica do aluno da odontologia, e que ele também tenha tempo de aprender a parte prática odontológica que evoluiu tanto. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando você vai fazer odontologia, você tem a parte pré, onde você vai estudar muito biologia básica antes de entrar na odontologia. Então, são 6 anos, se não me engano, de curso, né? Muito mais tempo. A gente aqui está trabalhando com 4 anos em várias faculdades ainda. Então, 4.000 horas, né? Que foi liberado. Então, naturalmente, você vai ter uma defasagem. E aí, quando o aluno não busca esse conhecimento médico por fora, se for o caso,
é muito difícil ele entender a lógica da medicina periodontal, por exemplo. Né? Como você vai querer explicar para ele um mecanismo fisiológico que explica por que uma infecção oral pode impactar no fígado para produzir uma proteína de fase aguda que vai repercutir em outras áreas do corpo. Ele não tem, às vezes, esse alcance. Então, isso é um problema, mas a gente tenta, né, vamos dizer assim, corrigi-lo de alguma forma dentro das possibilidades. Às vezes com um projeto de extensão, onde pelo menos os alunos que são mais afins a essas disciplinas vão poder se querem ir para aquele lado, né? Então... eu tenho uma ideia, assim, eu já tive por muito tempo um projeto de extensão de medicina periodontal lá na Estácio, quando eu trabalhava com graduação. Era legal, a gente conseguia, vamos dizer, introduzir os alunos nessa linha de raciocínio e tal. A gente tem uma conversa sobre fazer algo parecido aqui na UERJ, né, como se fosse um projeto de extensão, uma medicina periodontal, uma periodontia avançada. Porque também, ao mesmo tempo, eu tenho uma coisa assim, que eu tenho alguma resistência ao termo medicina periodontal. Porque eu não gosto que, às vezes, ele parece que a gente está introduzindo o termo medicina para valorizar a periodontia, sabe? Entendi. E não é isso. É só uma maneira de você dizer que é uma repercussão médica da periodontia, ou da periodontite. Mas, para mim, é tudo periodontia. Muitas vezes, quando eu dou aula de medicina periodontal, assim, para dentista, de preferência, eu tenho um slide que eu finalizo a aula que eu falo que, para mim, eu boto periodontia médica, né, que é uma das maneiras de chamar a medicina periodontal. Para mim, periodontia médica é só periodontia. Aí some médica. Porque eu acho que é isso. Se você quer fazer periodontia, você tem que entender essa parte médica. Eu acredito que veio esse básico, termo assim, mesmo para poder chamar a atenção pela falta da base ali da gente entender. Que se você não pegar... Você chama, o outro vai olhar e vai... Que nem cirurgia plástica periodontal. As pessoas falam que eu sou chato, mas assim, eu acho... É cirurgia mucogengival, é uma cirurgia... Para mim é cirurgia mucogengival, mas o termo cirurgia plástica periodontal tem muito mais apelo. E as pessoas usam mais, assim. Aí tem discussões semânticas e tudo, mas eu acho que a medicina periodontal nada mais é do que periodontia muito bem aplicada. Quando você aplica a periodontia além do dente, né? Entendendo que não é só dente. Dente é o reservatório do agente etiológico que vai desencadear todo um processo muito mais complexo, sabe? Bom, agora vamos iniciar sobre pesquisa científica e prática clínica. A pesquisa científica ela tem um papel muito forte na trajetória. O que mais te motiva a pesquisar dentro da periodontia? Difícil, né? Pergunta difícil. Eu acho que é curiosidade mesmo, ponto. Assim, eu sempre fui curioso e sempre fui de buscar as respostas para as coisas que eu não sabia. Então, hoje eu vejo muito isso em casa no meu filho. Assim, quando ele não sabe uma coisa, ele fala, vamos pesquisar? Papai, posso pesquisar uma coisa? E aí ele quer pesquisar, ele pega o livro dele ou ele quer ver na internet. Então, a partir do momento que eu virei periodontista, que eu virei professor e fiz meu doutorado, a minha ideia era responder perguntas que a gente não tinha resposta, ou que tinha ainda respostas contraditórias, né? E a ciência é tudo isso, é você tentar buscar explicações que vão confirmar ou vão refutar as hipóteses que estão no ar, assim. Então é isso que eu faço. Eu tenho uma dificuldade de me definir como pesquisador, eu acho que eu não sou pesquisador, eu sou um clínico, um professor que faço pesquisa, mas as minhas pesquisas eu sempre tento responder dúvidas clínicas, que às vezes são dúvidas minhas, às vezes são dúvidas de várias outras pessoas. E aí você vai tentar buscar um método que te permita, de alguma forma, entender melhor aquela dúvida que você tem. E eu acho que é assim que todo mundo faz, de alguma forma. Todo mundo começa numa iniciação científica, ou na escola, né, onde tem aqueles projetos de feira de ciência que estimula a criança a responder perguntas, a fazer experimentos. Hoje de manhã em casa eu fiz um experimento com meu filho. Ele quis me mostrar um experimento que ele aprendeu, que mistura vinagre com bicarbonato, aí faz uma reação química que solta, e aí bota o balão, aí faz um gás e o ar enche o balão. Então ele ficou super, né, curioso para me mostrar aquilo que ele já tinha feito e tal, e eu não via. Aí ele fez para eu ver. Então é isso, é curiosidade, é se manter curioso. Né? Quanto mais curioso você tende a ter mais tendência ou mais inclinação para ir pesquisar. E essa é a parte lúdica, bonita. A parte real, prática, é que dá trabalho pra caramba. Então, muitas vezes você se perde no meio do caminho. Você tem vontade de fazer pesquisa, mas fazer pesquisa é difícil. Demanda tempo, demanda dinheiro, recurso que nem sempre está disponível, demanda
uma disponibilidade de você estar ali quebrando a cara. Às vezes, dependendo da tua pesquisa, você desenvolveu um método e aquele método não deu certo. Aí você tem que buscar outro método, você vai replicar aquilo. Né? Então, dependendo da sua linha de pesquisa, você vai se frustrar mais ou menos em diferentes momentos da pesquisa. Mas é só assim que o mundo evolui, né? Com ciência, com pesquisa. Acho que a próxima pergunta, acho que você já até respondeu, mas eu vou mesmo assim, né? A gente fala hoje em dia dessa importância da pesquisa translacional, né? Aquela que você vai da prática clínica, né? Realmente impacta o cuidado do paciente. Sim. Então, você acha que nós temos valorizado essa pesquisa? Acho que está melhorando, né? Acho que sim. Assim, eu não diminuo nenhum tipo de pesquisa, né? Assim, eu não faço pesquisa de bancada. Não faço pesquisa pré-clínica, modelo animal, nunca foi o meu interesse. Mas não é por isso que eu vou dizer que essa pesquisa não é importante. Ela é muito importante em vários aspectos. Né? Muitas vezes é de onde você tem que começar, por exemplo, para você poder chegar num ensaio clínico. Às vezes você tem uma ideia e você vai explicar aquele mecanismo biológico a partir de modelos pré-clínicos. É assim que funciona. E quando você consegue juntar a dúvida clínica com a bancada e isso se materializa em testes diagnósticos, novos tratamentos ou novas metodologias de investigação, de experimentos e tudo, é o melhor dos mundos, né? Então a pesquisa translacional é fundamental para que a gente possa na prática caminhar, porque também não adianta, a gente às vezes brinca com isso, né? Tem pesquisa que não, tudo bem, eu encontrei isso aqui num experimento, mas qual é a relevância disso? Às vezes realmente ela que vai impactar, não né, impacta na em lugar saúde nenhum, do próprio paciente, exatamente. que é o objetivo, né? E da mesma forma, você não pode viver o resto da vida praticando a clínica com empirismo só. Há situações em que você não tem a resposta na ciência e você vai trabalhar com o que você tem. Aí você acaba tendo que ser empírico, né? Mas você faz o empirismo enquanto aqui, paralelamente, a ciência está trabalhando para te dar uma resposta mais científica, mais baseada em evidência. Não é fácil, não é rápido, mas é o melhor cenário. Eu tentar encontrar aqui na pesquisa o que vai ser o melhor aqui na ponta, na hora do cuidado médico, odontológico ao paciente. Assim. E a gente tem a capacidade de entender que quando a pesquisa se efetivar e chegar a essa conclusão, a gente entender que o nosso achismo, ele vai ficar no achismo e a gente vai passar a praticar aquilo que está evidenciado, né? O eu acho funciona muito para música, assim, eu acho rock melhor do que pagode. Tudo bem. O outro acha o pagode melhor que o rock, todo mundo segue a vida. Mas na ciência não é assim. Ciência não dá. Então, por exemplo, na área odontológica, por exemplo, na pério, a pério é muito feliz nesse ponto. A gente tem, por exemplo, 2 documentos recentes que são guias de prática clínica para o tratamento da periodontite, estágio 1 a 3 e estágio 4. E mais um que é para diagnóstico e tratamento das doenças periimplantares. Então, a gente hoje na pério não tem nem desculpa para não praticar periodontia baseada em evidência. Você tem documentos que são de leitura muito fácil, alguns já estão traduzidos, né, ou estão adaptados para o português, para que você trabalhe da melhor maneira possível na sua rotina de periodontia com base em evidência. Mesmo a guia de prática clínica deixa questões no ar. Às vezes algumas perguntas ela não tem a resposta ainda. Para essas, você tem alguma flexibilidade, desde que você entenda que o princípio de que eu não estou fazendo mal ao meu paciente está claro. Então, usar isso aqui, a gente sabe que não causa dano. Pode ser que cause algum benefício. Não tenho nada na literatura que me diga que isso não pode ser feito, ou que é pior ou do que outra coisa, então posso tentar. Já que eu não sei qual é o melhor, baseado em evidência, eu testo as possibilidades. Mas a partir do momento que você tem um documento que te diz que, olha, para isso aqui o caminho é esse, e isso tem evidência fundamentando, segue esse caminho que você está super respaldado. E se daqui a 5 anos atualizar a guia e disser que aquilo ali não é mais o melhor, tem outra coisa melhor, aí você muda. Assim é que a gente deveria praticar. Eu tento praticar minha rotina clínica assim, né? Sempre com base na evidência disponível. E quais as linhas de pesquisa ou temas você acredita que terão maior destaque nos próximos anos na periodontia? Tá, eu acho que tem alguns pontos, assim, que são... tem sempre o tema da moda, né? O hype, o que tá todo mundo querendo. Então, hoje, IA é um tema da moda. Então, naturalmente, a gente tem grupos muito fortes
Harvard, por exemplo, tem um grupo trabalhando com o impacto da IA, por exemplo, no diagnóstico, na predição de tratamentos na periodontia, de resultados de tratamentos na periodontia. Isso é interessante. O uso também dessas ferramentas para planejamento, né, cirúrgico, principalmente na parte de implante, principalmente. Eu acho que as questões restauradoras ou integradas, né, protocolos de restauração integrados aos implantes evoluíram muito com essas ferramentas digitais de inteligência artificial para planejar, e isso vai melhorar ainda mais. E a questão biológica, acho que a gente ainda tem muita carência de substâncias biológicas, por exemplo, que possam melhorar nossos procedimentos de regeneração tecidual. Então, acho que são talvez os 3 pontos que eu vejo crescendo muito no futuro. Gostaria muito que a gente tivesse também um investimento maior na questão de prevenção, de entender os protocolos de prevenção que funcionam melhor, com suas aplicações na população, porque são coisas que são mais simples, mais baratas e impactam mais. Mas não são pesquisas que dão tanto ibope, que dão tanto glamour, né? Então, às vezes, as pessoas não investem nisso. Né? Mas a prevenção é muito importante, assim. Eu acho que você entender o que você pode propor de maneira simples para melhorar a saúde das pessoas, prevenindo doença, é sempre mais inteligente do que eu investir muito mais para desenvolver qual é aquela proteína que vai estimular meu osteoblasto a fazer osso melhor para eu reconstruir aquele osso que eu poderia não ter perdido se eu tivesse trabalhado bem a prevenção. Mas não dá ibope, não gera produto para vender necessariamente. Então a pesquisa na base ali da prevenção, ela é menos, glamurosa, menos midiática e tal. Mas eu acho que deveria ser um ponto importante da gente manter sempre atualizado, assim. Acho que é isso. Nas próprias políticas públicas, né, que nós temos ainda, a gente vê a prevenção ainda ficando meio que de lado. Tem uns 4 meses, mais ou menos, eu vi uma propaganda, assim, eu fui lá, não sou muito de comentar, não quero polêmica não, mas nesse dia eu não aguentei, fui lá e botei minha opinião. Que vamos ter agora o CAD/CAM, e falando aquilo como uma coisa, você viu essa reportagem, não sei quanto, você ia falar. E eu fui lá e coloquei lá a minha opinião. Falei, e quando vamos investir na atenção básica? Sim. Quanto que as famílias vão ter acesso? Quantas famílias que não têm escova? Sim, eu sou da saúde coletiva há muitos anos, então assim, eu tenho uma realidade que não bate. Eu diria que eu fiquei chocado quando eu vi essa matéria, mas não fiquei não, porque é Brasil, a gente Eu fiquei brava demais quando eu vi. Assim, eu adoro impressão 3D digital. Eu não sou um cara muito high-tech, assim, mas eu gosto. Eu trabalho com isso desde 2013, assim. Eu tenho o privilégio do meu primo, que é um dos meus melhores amigos, ser um cara que manja muito de impressão 3D, tem laboratório, pesquisa com isso. Então eu estou desde o começo, desde 2013, trabalhando de alguma forma com impressão 3D. É espetacular, te oferece muita coisa. Mas você dizer que você vai colocar scanner e CAD/CAM num ônibus, você vai levar isso para uma cidade pequena e você vai usar isso como ferramenta para restaurar e devolver dente para as pessoas, só é politicagem. Só. Alguém está ganhando muito dinheiro comprando impressora, né, vendendo, no caso, impressora, insumo, etc. Porque, na realidade, aquele cara vai chegar ali, ele tem um canal para fazer, ele tem uma terapia periodontal para fazer, ele precisa de uma dentadura que você não vai imprimir com aquilo. Então ele precisa de muitas outras coisas que são mais básicas, mais urgentes e que poderiam ser tratadas com o recurso que está sendo investido aqui num negócio que é a ponta final do processo e que demanda uma série de... demanda um técnico treinado, demanda uma manutenção, demanda uma série de coisas que a gente sabe, que a gente conhece, que daqui a pouco aqueles equipamentos estão sucateados, ou tal equipamento dentro do ônibus, o laboratório montado, mas não tem um cara que é o cadista. Vai ter um cara que é o cara que vai fazer o CAD, vai desenhar todos os dentes para poder imprimir. Eu acho pouco provável. Então, assim, eu achei essa notícia, fiquei... Meu primo me mandou ela, e é um cara que mexe com impressão 3D, é o entusiasta da impressão 3D. Ele falou, cara, você viu isso aqui? Que absurdo. Absurdo. Eu também não aguentei. E você não tem flúor, você não tem material para isolar e obturar um canal, você não tem o básico. Né? Eu trabalhei bastante tempo na saúde pública e, assim, durante anos eu não tinha micromotor, então você fazia uma resina, o paciente, coitado, ele nem sabe, mas se não levasse, não ia ter polimento. Aí acaba, depois o material é ruim, o profissional é ruim, aí você vai imprimir a qualidade uma resina, você vai ter um cimento resinoso, é surreal, né? Então, fazer e vai botar um de cal depois para cimentar, porque é o que eles usam para cimentar na
e o paciente não vai ter o básico, e aí você... É surreal. É surreal. Mas, enfim, nem sei que fim que deu, não sei se andou mesmo isso, mas gerou um monte de mídia, né? E é isso que eles querem, no final das contas. E aí, sem politicar, porque eu acho que todos fazem isso, independente de corrente ideológica e tudo. Mas é errado, do ponto de vista, eu acho, de política de saúde, é muito errado. Mas, enfim... Então vamos falar um pouquinho agora sobre a atuação institucional, né? Principalmente da SOBRAP, né? Você já comentou, e você participa ativamente dessas instituições científicas como a SOBRAP. Qual é a importância dessas entidades para o desenvolvimento da odontologia no Brasil e no mundo inteiro, né? Então, eu acho muito importante. Eu acho que a gente tem no Brasil ainda uma carência dessa cultura de pertencer às sociedades médicas, associações odontológicas e tudo. Eu vejo lá fora é muito mais forte. Você vê muito acadêmico que já é associado da EAO, por exemplo, que é a de integração da Europa, ou das suas sociedades da Academia Americana de Pério. O cara, na graduação, ele já está buscando isso e usa essas associações como fonte de informação, participa dos eventos. Essas associações, elas trabalham com outras entidades para gerar políticas públicas, para gerar conhecimento, para orientar as pessoas. No Brasil isso não é tão forte ainda, pelo menos na odonto, né? Na medicina é muito mais forte. Mas eu vejo que a SOBRAP nos últimos anos, principalmente, cresceu muito, tomou um protagonismo assim, que era importante da gente ter. Não só local, como também em Latinoamérica. Então, a gente tem hoje a SOBRAP como uma referência importante. Eu acho que falta ainda mesmo, por exemplo, a SOBRAP tem 1.000 sócios, talvez. Eu acho que não chega a isso. Quantos 1.000 periodontistas a gente tem no país? Talvez 30 mil, 20 e poucos mil, né? Pelo último. Então, tem muita gente ainda que poderia se associar. Os alunos de graduação são super bem-vindos. Se você gosta de pério, se associa à SOBRAP, você vai ter ali acesso à informação, a webinários, aos congressos e tudo. Se você gosta de dentística, você tem o grupo dos professores de dentística, cada especialidade vai ter a sua. Acho que é importante a gente criar esse hábito de participar dessas associações. Muitas são gratuitas, por exemplo, a Osteology Foundation, que não é brasileira, mas ela tem um grupo que é o NOG, né? O National Osteology Group Brasil, onde qualquer um pode se associar de graça, tem acesso aos documentos, aos webinários online. Então, buscar essas informações. Como eu falei lá no começo, eu não tinha isso na nossa época, né? Não tinha. Mal tinha internet. Eu tava começando, eu sou velho, tá? Tava começando a internet. Cara, a gente ia na BO. Então a gente usava a Associação Brasileira de Odontologia como fonte. Ia assistir as palestras, fazia os cursos, ia nos congressos. Hoje você tem essa facilidade de ter tudo no teu celular, né, na mão. Então, se associar a essas associações, sociedades, seja lá o nome que vai ter, grupos, eu acho que é fundamental. Se não dá para ser todos, escolhe um, vai no que é gratuito primeiro. Quando você se formar e puder pagar uma anuidade, você paga a anuidade daquele que mais te interessa. Mas só assim a gente fortalece a sociedade. Quer dizer, a SOBRAP só se tornou mais forte a partir do momento que começou a ter mais sócios. Gera receita para você poder fazer as coisas. Gera interesse das empresas para as empresas trabalharem junto. Fica mais visível, né? E aí eu acho que a gente tem que aprender com as sociedades médicas, por exemplo, e pegar essa força da sociedade para transformar isso em informação para o público. Seja esse público, o público leigo, né, o paciente que está ali na ponta. Então, divulgar conhecimento sério, responsável. Né? A SOBRAP tem feito umas postagens desmentindo aquelas fake news, essas coisas. E para os profissionais também, porque às vezes o cara ele tem uma inexperiência que torna ele mais suscetível a ser enganado. Usa isso aqui, ou faz assim, que é melhor. Então a sociedade ela tem que se posicionar e falar, olha, não há evidência de que isso aqui que está sendo propagado como bom é bom. Então se você é um periodontista, ou um aluno, ou um dentista que faz pério, não cai nessa, olha. Segue aqui as guias de prática clínica que você está caminhando bem. Acho que as sociedades precisam se fortalecer. Na odonto a gente não tem muito esse hábito, né? Você vê que as sociedades são muito pequenas. Mas quem sabe com o tempo a gente consegue isso, de uma certa amadurecer forma, isso. Eu acho que até assim respinga, por exemplo, quando a gente tem algum caso que é mais sério e tudo, e às vezes, teve um tempo aí que estava se falando sobre a radiografia causar câncer e tudo, quem foi para a internet para falar tudo
Foi aquele médico do Fantástico, esqueci o nome agora. O Drauzio. Drauzio. Aí eu fiquei pensando, cara, cadê a gente? Sim. Entendeu? Somos nós que fazemos a radiografia periapical. Sim. Quem tinha que estar falando e precisou vir uma classe médica para poder falar, gente, fica em casa, despreocupado, pode fazer, porque não vai ter, não tem esse motivo. Então, realmente é a nossa fragilidade, né? Ele saiu. Mas é a nossa fragilidade da gente não ter um representante tão forte às vezes. Eu acho que a odontologia ainda carece muito dessa representatividade desses espaços, assim. É isso, você ter um dentista ensinando a selecionar um bom creme dental, o mais adequado para cada um, uma boa escova, ensinando o básico de uma técnica de escovação. Não precisa ser a última pesquisa mais sofisticada da odontologia, não. Coisas básicas mesmo de compreensão e aplicação para o público, né? Para o povo ali que está vendo na televisão. Algumas entidades fazem muito bem isso. Quando eu estava fazendo meu mestrado, a gente atendia os pacientes do Instituto de Laranjeiras, de cardiologia. E lá tinha um pessoal de mídia, assessoria de imprensa, que eles faziam muito bem essa conversa. Olha, tem essa linha de pesquisa aqui interessante, bota esse médico, esse dentista para falar. Aí falava em rádio, TV, que aí você deixa a mensagem chegar para as pessoas que estão ali na ponta, que precisam também entender aquilo de uma maneira clara. Não adianta eu chegar e começar a querer falar de porfiromonas gengivais, citocina, para o cara que não é dentista, né? Para o leigo. Então eu tenho que falar isso numa linguagem ajustada, mas eu tenho que falar. Né? A gente, dentista, tem que falar. E hoje em dia tem que procurar uma forma de motivação para as pessoas se interessarem pelo assunto também, né? Porque muitas das vezes algumas coisas não prendem para elas poderem saber, né, da situação. Hoje a gente tem uma dificuldade de prestar atenção muito grande, né? Todo mundo está muito distraído o tempo inteiro, focado em outras coisas, assim. Mas aí foge muito da minha área. Eu não sou comunicador, né? Mas eu acho que tem uma galera que estuda como você vai atingir as pessoas de uma maneira mais fácil, que retenha mais a informação. Isso é um desafio, né? Você fazer a pessoa ouvir o que você está falando. Presa, e entender, ouvir e entender. Né? Isso é difícil, não é fácil. E de que forma essas instituições que você participa e que você falou tanto contribuem para a formação dos alunos e atualizações profissionais e o fortalecimento na ciência? Então, como eu estava mais ou menos falando, assim, por exemplo, eu vou dar o exemplo das duas que eu tenho um pouco mais de proximidade. A Sobrap é uma, eu faço parte da Comissão de Medicina Periodontal. Então, por exemplo, a Comissão de Medicina Periodontal, ela tem buscado a colaboração com sociedades médicas para discutir certos temas e produzir documentos que tenham não só a base científica, como também orientações muito simples. Então, se eu pegar ali o documento da hipertensão, você vai imprimir uma página que é direcionada ao paciente. Olha, orientações para o paciente. O que o paciente tem que saber? Orientações para o dentista. O que o dentista precisa saber, por exemplo, para poder diagnosticar ou identificar um paciente com hipertensão no consultório? Coisas muito simples. Então, você não precisa ler o documento inteiro se você tiver com falta de tempo. Você vai ali naquelas dicas básicas que você vai colar ali na tua pranchetinha e vai aplicar no seu consultório. Então, isso já é um grande passo. Em termos de ciência, algumas associações elas trabalham com mais recursos. Então, por exemplo, a Osteology Foundation, ela tem grants, ela ajuda a custear a pesquisa. Você pode aplicar, eu tenho um projeto de pesquisa, eu mando para eles, vai ser avaliado, e se você for selecionado, você vai ganhar uma verba para realizar aquela pesquisa que você quer. Agora, se você não é um pesquisador, você pode simplesmente acessar os documentos que apresentam os resultados de pesquisas custeadas pela fundação. Então, você tem lá posicionamentos da fundação, você tem os documentos de consenso. Então, às vezes eu quero saber sobre a importância de reconstruir tecido mole. Eles têm os documentos dizendo, olha, é importante você fazer o enxerto ao redor do implante, por isso, por isso, por isso. É feito assim, a melhor maneira, os melhores resultados. Então, eles trabalham muito ativamente para gerar ciência e fazer essa ciência chegar nas pessoas. A Osteology, por exemplo, tem muita coisa gratuita. Como eu falei, você pode entrar de sócio para o grupo nacional online e vai participar mensalmente dos webinários gratuitamente. Você vai assistir as aulas que estão gravadas. Tem lá, talvez desde 2020 a aula gravada. Então você consegue participar. Isso é fácil, é acessível para todo mundo. Algumas você vai ter um custo para participar. Então, se eu quero ser membro da Sobrap, eu tenho uma anuidade. Se eu quero ser membro da Associação Americana de Periodontia, eu tenho uma anuidade. Mas tudo bem. Né? Academia Americana de Periodontia. Mas você vai pagar se você puder, se for do seu interesse ali. Mas
hoje tem informação gratuita de qualidade para todo mundo. Todas essas sociedades têm seu canal do YouTube, têm seu Instagram. E eu acho muito curioso que às vezes eu entro no Instagram, por exemplo, de uma associação dessa enorme, e aí tem 7 mil inscritos. Aí você tem o fulaninho que faz um monte de bobinha que tem milhões. Eu acho surreal. E às vezes falando da abobrinha de odontologia. Tá? Então a pessoa, ela está seguindo uma pessoa que não tem nenhuma fundamentação para estar dando conselhos científicos e clínicos, e tem a sociedade que faz isso de uma maneira séria, fundamentada, e as pessoas não estão seguindo. Está no mesmo veículo, está na mesma mídia social, você pode segui-lo do mesmo jeito. Então eu recomendo, quem não segue ainda, que siga as Sobrapes, as EAOs, as osteólogos, a FP, isso na Pério, né? Mas tem várias outras, cada uma na sua especialidade. E se for você tem formação gratuita. Universitário ainda tem os descontos, tem as facilidades, geralmente, né? Que a gente sabe tem. Eu sei que a Sobrap tem um programa para o aluno de graduação que paga menos, não sei quanto exatamente, mas eu sei que são valores bem diferenciados. Tem a Sobrap Jovem, que é uma comissão que tem focado os seus trabalhos ali para os graduandos e tudo, então é muito interessante. E eu acho que é o caminho mesmo, é você fomentar o interesse do aluno já na graduação, você trazer os bons para perto da gente, para melhorar o futuro da profissão, que é tenebroso, assim, tem muita gente aí que está deixando a formação muito a desejar, então a gente tem que trabalhar para que pelo menos os que são interessados tenham os recursos disponíveis para si, assim, senão é um problema. A gente já está quase finalizando, né, mas aí então vamos num ping-pong? Tá. Eu falo algumas palavras e você vai responder com a primeira coisa que vier. Não vai me explicar nada, só vai me dar uma definição daquilo que eu te falar. Jesus, tá bom, vamos lá. Tá? Pode começar? Pode. Então, eu vou falar algumas palavrinhas. Vamos começar com a principal, pério. Uma palavra só? Não. Uma, duas. Para mim é a base de tudo no odontologia. Ciência. Cara, fundamental. Indiscutível. Indiscutível, gostei muito. Paciente. Cara, paciente, eu acho que o paciente é o nosso bem, profissionalmente falando, mais valioso. Então a gente tem que ter muito respeito, assim, pelo paciente. Acho que é isso. Ensino. Vou ser repetitivo, acho que é a base de tudo também. É o segredo do sucesso de uma sociedade. O ensino, a educação. Futuro. Aposentar, tô cansado. Parar de trabalhar. Família. Então, por isso eu quero me aposentar, para ter mais tempo pra família. Por isso, família é o que a gente tem. Nada vale a pena se a gente não tem tempo para família, eu acho. E por último, acho que a que vai te tocar mais, o filho. Mas se definir o João? Fala uma palavra que quando você pensa no seu filho, qual a primeira coisa que você pensa nele que falaria? Sei lá, assim, é difícil pra caramba. Mas queria tudo, né? É um presentão, assim. Já que é a época de tudo. Natal é o melhor presente, né? Isso é tudo, seu universo, né? O melhor presente. É verdade, né? Vocês querem fazer, fizeram o Fischer chorar também, assim? A gente fez um pouquinho e pior que ele se segurou bastante. Ele segurou, mas foi, né? Você vê que maldade. Nós perguntamos pra ele qual era o sabor que definia ele. Nossa, mãe, ele foi... Tá bom. Mas assim, eu acho que, assim, a gente preparar as novas gerações é uma responsabilidade muito grande, né? Seja como professor, seja como pai, que é maior ainda, eu acho. Então esse é um grande desafio, assim. Talvez a tarefa mais difícil. Bom, e para finalizar, qual mensagem que você deixaria para quem deseja seguir a carreira na odontologia e especialmente na periodontia e na pesquisa científica? Então, por etapas. Cara, na odontologia, assim, eu não fiz isso, tá? Mas informe-se primeiro, tenta ver o que é a profissão, entender um pouquinho. Eu entrei para odontologia sem ter a menor ideia do que era ser dentista. Dei sorte, acabou que segui. Mas eu tive muitos amigos que são pessoas super inteligentes que acabaram não seguindo porque não se encontraram na profissão. Então, acho que para todo mundo
ver, se entender, conversar com os dentistas, que é uma profissão muito bacana, mas é uma profissão muito difícil também, não é o que você vê só em rede social, não é o glamour de Instagram, TikTok, esses troços. Então, se preparar para estudar, ser muito responsável, assim, estudar bastante e para sempre. Né? Você não vai se formar e parar de estudar. Você vai se formar e você vai começar a estudar mais do que você estudava antes. Antes você estudava para passar, para aprender, aí agora você vai começar a estudar para aplicar aquilo numa pessoa. Então, isso é muita responsabilidade. Para a periodontia, é parecido, assim, escolha bons cursos, faça educação continuada, leia, aprenda inglês, cara. Parece óbvio, né? Mas, assim, a quantidade de alunos que a gente tem de pós-graduação que não conseguem ler bem inglês e tal, é muito grande. E isso é uma grande dificuldade, porque a maioria das melhores literaturas estão em inglês. E não adianta que essas ferramentas elas não vão traduzir perfeitamente a literatura científica. E fazer pesquisa é o topo da pirâmide, assim, né? Você tem que estar muito afim de fazer pesquisa, né? Então, não é para todo mundo. Acho que nem todo mundo... Eu vejo muito isso, às vezes, no meio acadêmico, a pessoa falar, o fulano só faz clínica, o fulano só faz pesquisa, não atende paciente. Aí fica meio que um falando do outro como se fosse... E os dois são fundamentais. A gente precisa de bons clínicos, a gente precisa de bons pesquisadores. Algumas pessoas transitam em todas essas áreas de atuação. Tipo, eu tento fazer um pouquinho de cada coisa. Mas não tem problema nenhum se você se formar, fizer a sua formação, for um bom clínico, um bom professor e não quiser fazer pesquisa. Ou só quero ser clínico. Ou, muito entre aspas, só quero ser professor. Você pode escolher um e atuar. Ou quero só ser pesquisador. O importante é que o que você escolher, você tem de fazer da melhor maneira possível com as ferramentas que você tem, com os recursos que você tem. Então, se você fizer isso eticamente, com responsabilidade, com respeito, já basta. Eu falo, às vezes, eu sou um péssimo coach motivacional odontológico. Não contem comigo assim pra isso. Mas eu sempre falo assim, você não precisa amar a odontologia, odonto por amor, mas você tem que respeitar a odontologia como profissão. Se você escolheu ela, respeite ela, você já está muito bem encaminhado. Faça tudo com seriedade e respeito que vai dar certo. Em algum momento vai dar certo. E assim, para aplicar a odontologia tem que pensar muito na humanização, né? Sim. A gente preza muito isso, porque são pessoas, a gente está lidando com gente e isso é muito importante. Então, esse é o segundo podcast só que eu participo. Eu não tenho hábito, assim, só porque a Cris chamou, assim, eu sou mó encabulado para essas coisas. Mas no primeiro que eu fui... Saiu super bem, Foi, ó. Podem chamar, gente. Ó, vou fazer que a eu propaganda fui, dele agora. Eu ia fazer um no final do ano e faltou luz no dia. Foi meu santo me protegendo. Eu tava tão envergonhado. Mentira, da amiga minha que eu adoro ela, mas eu cheguei em casa, não teve luz, aí não deu pra gente fazer, que ia ser online. Mas no primeiro que eu fui, eu falei isso mais ou menos assim, o que você tá falando. A gente tem que entender que quando você faz odontologia, atendendo alguém, na ponta tem uma pessoa. Então, se você está ali forçando para fazer um procedimento muito além da sua capacidade técnica, ou que você não tem conhecimento para fazer, ou fazendo improvisações, se der errado, vai dar errado numa outra pessoa. Sim. Pode ter alguma repercussão para você, mas no final das contas, quem sofreu o dano da sua imperícia, imprudência ou negligência, seja lá o que aconteceu, foi uma outra pessoa. Aí eu comparava isso assim, é muito diferente se você é um músico e você erra uma nota numa guitarra. Você errou, você ficou triste, você vai fazer um atleta, você vai errar um chute, é um problema que não está gerando um dano maior para ninguém. Então, quando a gente trabalha com saúde, é como você falou, a humanidade tem que estar ali lembrando que se eu errei na boca de alguém. É um crime, né? Então, isso pode ser inerente ao risco do procedimento que você está fazendo, tudo bem. Mas se foi por uma imprudência ou que você está forçando uma barra, fazendo algo que você não está capacitado para fazer, aí é um problema. Né? Então, isso é o grande lance que a gente tem que lembrar o tempo inteiro. Você está atendendo gente ali. Se você não quer atender gente, ter esses cuidados inerentes a atender gente, aí você vai fazer medicina em bancada, vai fazer outra coisa, vai fazer pesquisa de bancada, você não vai fazer odontologia e medicina em gente, que aí não é legal. Acho que é isso. Professor, bem, eu sou suspeita para falar, né? Sabe que eu sou sua fã e agradecer esse convite, ter sido aceito, para poder participar, dividir com a gente sua trajetória, né?
E dizer que, assim, a gente está tendo cuidado nesses podcasts de escolher ali realmente as pessoas que nos inspiram, né? A gente sempre fala muito isso. Obrigado. E dizer que é a sua vida mesmo, profissional, pessoal, né? O pouco que a gente acompanha. Sei que você é uma pessoa mais reservada, mas o contato que a gente tem, assim, que você saiba que você é uma grande inspiração. Obrigado. Como professor, como dentista, como pai, como família, né? Então, Obrigado. que realmente... Quer fazer chorar mesmo. É, Vai ali até o final. que né? Deus possa É. continuar, assim, Obrigado, te abençoando, né? Obrigado. E que você possa continuar compartilhando com a gente Legal. essa vivência toda. Então, Obrigado. muito obrigada. Parabéns a vocês pela Muito iniciativa. obrigada por Muito essa bom. experiência. Valeu. Obrigado a vocês também. Adorei a nossa conversa. Espero que tenha os próximos, né? Com Sim. você, que a gente possa se ver por aí em congressos e tudo mais. Beleza. E esse é o nosso 4º episódio, né? E ficamos por aqui e até o próximo. Valeu. Obrigado, gente. Tchau, tchau. E você que nos acompanhou, né, nesse período, a gente encerra hoje o último do ano e a gente queria agradecer mais uma vez a essa equipe maravilhosa da UERJ, né? Então a gente tem esse Teleodonto que quem não conhece deve conhecer, é um canal maravilhoso, abriu as portas, então agradecer a Ana Clara, Marcelo, Aê. professora Isabel, o Paulo, né, que foi o primeiro contato, assim, nem sabia que isso existia. E a gente já chega aqui, toda vez fica eu e Nawane pensando, nossa, onde que nós chegamos, onde que nós estamos, então agradecer mais uma vez ao UERJ, que é a universidade que nos representa em todo o Brasil, em todo o mundo, como uma grande casa. E desejar a todos, né, que possam ter um 2026 com muita ciência, muitas coisas novas vindo, porque quando nós temos ciência, quando nós temos as coisas evoluindo, todos ganham, né? Então essa é a nossa mensagem, que todos possam ganhar. Que você tenha um 2026 maravilhoso, professor, Vocês também. Obrigado. Clara e Marcelo e Nawane. Obrigada por tudo. Obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau.